Que Deus os abençoe. Estaremos agora falando sobre aquela nuvem de anjos que veio ao Mombrana em 18 de fevereiro de 1963. Não foi o cumprimento da descida do anjo forte de Apocalipse 10. Aquela nuvem de anjos não foi o cumprimento dessa promessa. Vamos fazer uma oração para que Deus possa dirigir esse estudo nessa hora e que Ele possa juntar as palavras da maneira correta. Eu não sei ainda como falar isso, como dizer essas coisas que estaremos dizendo agora. Vamos orar para que Deus possa dirigir isso, né? Senhor Deus, pedimos a sua bênção nesse momento. Venha, Pai, ungir os lábios de quem vai falar, Senhor, para que tudo possa ser dito da sua maneira, da sua vontade perfeita, Deus. Não deixa, Pai, que eu venha aumentar ou diminuir aquilo que o seu profeta tem falado. E abençoe também para os ouvidos dos que ouvirão esta mensagem, Senhor. Rogamos as suas bênçãos agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ler para isso Apocalipse 10. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvido dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: selo o que os 7 trovões falaram e não os escrevas. E o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas no dia da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Amém. Apocalipse 10, do 1 ao 7. Existem muitas heresias sobre esse assunto. Muitos grupos, a maioria dos grupos, afirmam que essa escritura de Apocalipse 10 já se cumpriu. Se cumpriu ali no dia 28 de fevereiro de 1963. Porém, isto é uma heresia. É uma heresia, porque o Mombrana nos fala, aqui em Apocalipse, em a revelação dos 7 selos, no parágrafo 16, depois de ele ter lido Apocalipse 5, do 1 ao 7, falando ali quando o Cordeiro toma o livro da destra de Deus, depois que ele leu a escritura, né, sobre Apocalipse 5, do 1 ao 7, então ele começa a ler Apocalipse 10, do 1 ao 7, porque essas duas escrituras estão juntas. Estão juntas. E essa profecia de Apocalipse 5, 7 ainda não se cumpriu. Quando o Cordeiro pega o livro da destra de Deus. Porque o Mombrana fala que o anjo forte desce somente depois que o Cordeiro pega o livro. E o Mombrana fala, quando o Cordeiro pegar o livro, ele sai do trono do Pai, do trono da intercessão, do trono onde ele é o mediador. E quando ele pega o livro, acaba a graça e a misericórdia. Então ele desce ao céu, ou melhor, desce do céu, né? Desce à terra. Esse anjo forte desce depois que acaba a misericórdia.
é o que está aqui em o intervalo no parágrafo 16. E esse livro selado com 7 selos é revelado no tempo dos 7 trovões de Apocalipse 10. Leamos ali também para termos um melhor entendimento antes de entrarmos mais profundamente. Agora, isso é o tempo do fim, porque diz: e vi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. Agora, se você observar bem, notará que essa pessoa é Cristo. Então, esse anjo forte é Cristo, é Jesus Cristo, em sua segunda vinda. É o que está bem claro aqui. É Cristo, porque mesmo no Antigo Testamento, ele foi chamado o anjo do pacto. Jesus Cristo, né? Deus, né? O anjo do pacto. E ele agora vem diretamente aos judeus, porque a igreja tem chegado ao seu fim. Agora, continuando, então aqui fala o quê? Ele vem direto aos judeus, ou seja, o anjo do pacto, ele vem para os judeus. Porque a igreja tem chegado ao seu fim. Isso é depois que acaba a era gentílica. A era gentílica acaba. Deus jamais mistura, Deus jamais trata com judeus e gentios ao mesmo tempo. Deus sempre trata com um povo, de cada vez. De cada vez. Ele fechou o evangelho para os judeus e passou a tratar com os gentios, para tomar um povo dentre os gentios para o seu nome. E agora Deus só volta a tratar com os judeus outra vez. É promessa dele, Romanos 11 fala isso, que Deus voltará, o evangelho outra vez voltará aos judeus. E aqui o Mbanda está falando que o anjo forte desce para os judeus, não para os gentios. Nisso vemos já que esse ministério dos últimos dias, que aconteceu para os gentios, não foi a descida do anjo forte. O anjo forte ainda não desceu. Isso estaremos agora aqui entrando nesse assunto e provando pela mensagem do irmão Brana, né, que não foi o anjo forte que desceu nessa última era. Não foi o anjo forte. Porque o anjo forte desce para os judeus. É isso que você tem que fazer essa ligação. O anjo forte, como o Brana fala aqui, e ele agora vem diretamente aos judeus. Aos judeus. Mas a heresia que vemos hoje é que ele desce primeiro para os gentios e depois vai para os judeus. Mas isso aí é uma heresia. O anjo forte desce diretamente, ele vem diretamente para os judeus, tratar com os judeus. Com os judeus. E nesta era nós sabemos que não foi o anjo forte que desceu. Ele ainda não desceu, porque aqui está falando que ele desce com o livro na mão. Olha para você ver aqui. E seu rosto era como o sol, e seus pés como coluna de fogo. Rosto como o sol. O que é esse rosto como o sol? Isso é Cristo vindo na sua glória, em seu reino. Isso foi o que os apóstolos viram ali em Mateus 17, quando Jesus leva eles para o monte da transfiguração, chamado transfiguração, porque Jesus ali que mudou ali a face dele, né? Eles viram Jesus e viram ele como sol, ou seja, viram a glória da segunda vinda dele, porque na segunda vinda dele que ele vem com o rosto como sol. Está aqui, e seu rosto era como o sol, e seus pés como coluna de fogo, ou seja, vem como juiz, com juízo. Ele não vem como graça, como ele veio para o gentio nessa última era, através do irmão Brana, através, né, dessa carne humana que o Filho do Homem usou nessa última era. Nessa última era, Jesus veio na forma do Filho do Homem, cumprindo São Lucas 17:30, né? Nos dias em que o Filho do Homem se há de manifestar. Então nesta última era, Jesus se manifestou na forma do Filho do Homem, não como filho de Davi, como é o caso aqui. Aqui Jesus está vindo nessa forma de anjo forte, ele vem como filho de Davi, como você estará vendo aqui agora. Recordem do anjo do Apocalipse. Então, e seu rosto era como o sol, e seus pés como coluna de fogo. Recordem do anjo do Apocalipse capítulo 1. Este é o mesmo anjo, né? É Jesus vindo, cumprindo a sua promessa da segunda vinda, vindo com o rosto como fogo, com juízo, né? Com juízo, como fala em Apocalipse 1. E de seus olhos saía como chama de fogo, ou seja, não saía mais lágrimas, como ele veio a primeira vez. A primeira vez ele veio, né, para morrer, para dar a sua vida. E agora aqui como anjo forte, ele está vindo em juízo, né, para fazer um juízo
trazendo juízo sobre a terra. Recorde do anjo de Apocalipse capítulo 1. Este é o mesmo. Um anjo é um mensageiro. E ele é um mensageiro a Israel. Mensageiro a Israel. Vê você? A igreja está a ponto de ser raptada. E ele vem por sua igreja agora. Veja bem. Veja bem. Né? E tinha em sua mão um livrinho aberto. Um livrinho aberto. Então quando ele sai do trono da intercessão e acaba a misericórdia, ele com o livro na mão, como nós estaremos lendo daqui a pouco, né? Com o livro na mão, ele vem reclamar o que ele tem redimido, que é a sua noiva. Ele quer a sua noiva ao seu lado. Ele arrebata a sua noiva e passa a tratar com os judeus. Como anjo forte, ele vem tratar com os judeus. Né? Ele arrebata a sua igreja, a sua noiva, porque ele já morreu por ela, deu a vida por ela. Agora ele vem e arrebata ela. Né? Arrebata ela e trata e vem tratar com os judeus. E tinha em sua mão um livrinho aberto. Um livrinho aberto. Agora aqui estava fechado. Aqui em Apocalipse 5 estava fechado o livro. Em Apocalipse 5 estava fechado o livro. Porém agora está aberto. Já tem sido aberto desde que foi selado. Né? Então o livro no capítulo 5 estava fechado. Porém agora está aberto. Então o anjo forte já desce com o livro na mão. Ou seja, acabou a misericórdia. É a segunda vinda. É a segunda vinda. Não tem como você querer. Porque existe tanta heresia hoje sobre esse assunto do anjo forte, irmãos. Tanta heresia. Né? Tantas heresias. Tem heresia que fala que o anjo forte descendo, né, não foi a segunda vinda, mas foi a manifestação. Foi manifestação. Né? Mentira, né, irmão? O anjo forte é a segunda vinda, está bem claro aqui. Né? Está bem claro aqui. Essa heresia ensina que o Cordeiro pegou o livro e revelou seus mistérios e voltou a sentar no trono da misericórdia outra vez. Né? Voltou a sentar outra vez no trono da graça. Mas isso aí não condiz com a mensagem. O Mombrano jamais ensinou essa tonteria. Dizer que o Cordeiro sai do trono duas vezes. Uma para revelar os mistérios e outro para cumprir a sua segunda vinda. Isso aí não existe na mensagem de Mombrano. Mombrano ensina bem claro que o Cordeiro, quando o Cordeiro sai do trono, não há mais misericórdia. Não há mais misericórdia. E aqui está falando bem claro que ele vem com o livrinho aberto. Né? Lá no capítulo 5 está aberto. Né? Está fechado. E tem sido aberto desde que foi selado. Entraremos nisso à noite. Porém agora o livro está aberto. E tinha em sua mão um livrinho aberto. E pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Pé no mar, pé na terra. Multidões e deserto. Ou seja, aqui o anjo forte, Jesus, vem como rei da terra. Tomar posse, ou seja, essa terra é minha. Eu comprei ela com meu sangue, redimi ela e ela é minha. Ou seja, ele vem tomar posse da terra. Agora falar que o anjo forte já veio. Olha o mundo, a maneira que está o mundo aí. O pecado acontecendo, as coisas imundas na terra. Adultérios, né? Tanta sujeira, tanta imoralidade na terra. E falar que Jesus já pisou na terra, já tomou posse da terra. Isso aí é uma coisa totalmente inescriturística, anti-mensagem, contradiz como o Mombrano ensinou, e clamou com grande voz, como brama o leão. Sabemos que ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Aqui era o cordeiro, porém aqui é o leão. Aqui era o cordeiro, porém aqui é o leão. E quando clamou, os 7 trovões fizeram soar suas vozes. Então aqui está falando que aqui era o cordeiro, porém aqui é o leão. Então ele desce já como leão. E leão é o quê? Leão é juiz. Né? Leão é rei. Leão é rei. É juiz. Então aqui está bem claro que ele vem como juiz, como leão. Não como cordeiro, né? Não como cordeiro ou com outro ministério, mas aqui ele já vem como rei. Então ele já saiu do trono, né? Porque ele sai do trono ali
e se torna leão, se torna rei. Está isso bem claro aqui. Né? Quando clamou, os sete trovões fizeram soar as suas vozes. Quando ele clamou ali, os sete trovões fizeram soar as suas vozes. Agora João foi comissionado a escrever o que ele visse. Portanto, o apóstolo e profeta tomou sua caneta para escrever. E sendo ouvido dos sete trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os sete trovões falaram e não o escrevas. Agora essas coisas são as coisas que não conhecemos, todavia estão por se revelar, porque não estão nas sagradas escrituras. E o que foram esses sete trovões? Então, na mensagem, o sétimo selo, Deus revela para a noiva o que foram, né? O que foi os sete trovões. Ali falado que é o mistério da vinda de Jesus Cristo, como chegaremos lá daqui a pouco. Né? E o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu. Agora escute bem: e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra que nela há, e o mar o que nele há, que não haveria mais demora. Agora vejam bem, este é o versículo ao qual queria chegar. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Então está bem claro aqui, né, o intervalo do parágrafo 16 em diante, que esse anjo forte já vem com o livro na mão, vem como leão, como juiz. Então aqui já acabou a misericórdia, já acabou a graça, não há mais salvação. Como então que isso aqui poderia ser, já ter acontecido, já ter cumprido, como essas pessoas falam? Existe muita heresia sobre esse assunto aqui. Né? Então, como já disse antes, existe um grupo que fala que Jesus pegou o livro, mas não desceu. Só que isso aí não condiz com as mensagens do irmão Branham, né? Por exemplo, aqui em intervalo 100, o irmão fala isso bem claro, que no momento que ele só pega o livro, quando acaba a misericórdia. Não tem como ele pegar o livro sem ter terminado a misericórdia, sem ter terminado a graça, a intercessão. Só depois que acaba a intercessão, acaba a misericórdia, é que ele pega o livro. Recorde, né? No parágrafo 100 no intervalo também. Recorde, aqui estava ele antes em sua obra de mediador, porém agora os selos estão a ponto de serem abertos. E o Cordeiro veio do santuário de Deus e se apresentou. Espere você até quando chegarmos a essa meia hora de silêncio de Apocalipse 8:1. Quando havia fumaça no santuário. Então já não há intercessão, porque o sacrifício tem saído. E agora é um tribunal de juízo. Já não há sangue nesse tempo, porque o Cordeiro ensanguentado saiu dali. Não vá você esperar até esse tempo, tá vendo? Na mesma hora que ele parece falar que já estava acontecendo, que o Cordeiro já tinha saído, ele vem e fala: não vai esperar até esse tempo, porque não vai ter misericórdia mais. Né? Então você vê que o Mamãe não está falando que já aconteceu, que o Cordeiro saiu do trono já. Né? De forma alguma. Nós temos que ir pela mensagem, pela continuidade dela. Né? Ver, né? até o final, o que o Mamãe está realmente dizendo. E nós vemos em várias mensagens depois disso aqui, o Mamãe falando, né? Perguntaram para ele: irmão Brana, acabou a era de Laodiceia? Ele falou: não acabou ainda. Vocês me entenderam mal. Porque a era da igreja, a era de Laodiceia, só termina quando a noiva sai daqui. O irmão fala naquela mensagem, pergunta e resposta. Também o irmão também falou para perguntar para o irmão Brana na mensagem, pergunta e resposta. Também perguntar para ele: irmão Brana, acabou o tempo quando os selos foram revelados? Porque aqui tem lugar que o irmão Brana fala, a revelação só vem, o Cordeiro só sai do trono, a revelação só vem depois que as eras tiverem acabado, né? Que todas as eras tiverem acabado, só depois que o tempo acabar, né? Quando o tempo acabar, que virá que os selos serão revelados. Aí perguntar para ele: irmão Brana,
acabou o tempo, acabou as eras. O irmão falou, não, o tempo não acabou ainda. Né? O tempo não acabou ainda, ou seja, as pessoas me entenderam mal, me interpretaram mal no que eu falei. Por isso que depois nós temos que pegar a mensagem num todo, né? Seguir ela na sequência dela, até o final. Nós não podemos pegar parágrafos, isolar ali e ficar, não, mas o Momblan falou aqui, o Momblan falou aqui. Nós temos que ver o que o Momblan falou também nas outras mensagens sobre aquele assunto ali. Porque às vezes nós pensamos que o Momblan está falando alguma coisa aqui que não é real, né? Igual essa linha que ensina que Jesus saiu do trono, né? E pegou o livro para trazer a revelação dos 7 selos. Até parece que algumas vezes o Momblan parece que transmite isso em algumas passagens aqui. Só que logo depois ele vem e fala, não é isso agora, isso está no futuro, isso está no futuro, isso está no futuro. É isso que nós temos que ver, né? A continuidade do ensinamento do Momblan. Então aqui, no parágrafo 100, né, nós lemos isso. Já não há sangue nesse tempo, né, quando o cordeiro pega o livro. Porque o cordeiro ensanguentado saiu dali. Né, saiu, passado. Parece que está falando que é algo que aconteceu. Aí ele finaliza falando assim, não vá você esperar até esse tempo. Né, não vá você esperar até esse tempo. Recorde, ali no Antigo Testamento, que pelo tempo que o sangue não estava sobre o propiciatório, então era tribunal de juízo. Porém, se o sangue estava, então havia misericórdia. Mas quando o cordeiro saiu, ali terminou a misericórdia. Agora, que tem sido? Ele tem sido um intercessor. Nenhuma outra pessoa. Diga-me você, então, de onde tiram isso de Maria poder interceder? Que pode Maria oferecer? Que pode oferecer São Francisco de Assis? Que pode oferecer Santa Cecília ou qualquer outro ser humano? Né? Tem um grupo ensinando aí que hoje a intercessão está na noiva de Jesus Cristo. E nós como que nós vamos interceder sem sangue? Né? Nesse dia aqui perguntar, né? Quem é digno de abrir o livro? Ninguém é digno, irmão, de interceder. Tem que ter sangue ali, sangue puro. Tem que ser um cordeiro puro, limpo para interceder. Se Cristo saiu do trono, se aquilo foi a segunda vinda, né? Acabou a intercessão, acabou a misericórdia, acabou tudo. Porém, Momblan sempre continuou pregando que havia misericórdia, ou seja, os selos foram revelados, mas Jesus não saiu do trono literalmente ainda, em 63. O que aconteceu em 63 foi que os anjos trouxeram ali a revelação dos selos, né? A terceira puxada, também uma boa ensina que aquilo foi a terceira puxada, né? Dando final para a mensagem dele, que seguiu até 65, porque o mistério foi aberto ali em 63, a terceira puxada. Só que aquilo continua até 65, veio revelações por causa dos selos terem sido abertos, que é o caso de casamento e divórcio, só foi revelado em 65. Né? O Momblan fala, isso aqui está sendo pregado porque os 7 selos foram abertos. Então nós vemos que a terceira puxada do mistério de Momblan foi até 1965. Nós temos uma mensagem sobre isso, né? A visão da tenda, que foi a terceira puxada, se cumpriu em 1963, na revelação dos 7 selos. Se você puder ouvir ela, né? Que Deus te abençoe. Que pode oferecer Santa Cecília ou qualquer outro ser humano? João não viu a 1000 santos sair do lugar de mediação, mas viu um cordeiro que havia sido imolado e estava ensanguentado. A mim não me importa quantos santos haja morrido, porque todos mereciam a morte, todos a mereciam. Como disse o ladrão na cruz ao lado de Jesus Cristo, não, nós temos pecado e merecemos isso. Porém esse homem nenhum mal tem feito. Ele foi o único digno, e aqui vinha do lugar intercessório. E que vem fazer? Vejam bem, o que ele veio fazer quando ele veio do lugar do trono ali da eternidade, ali, saindo daquele trono do Pai? Né? Uma saída só, não tem 2 saídas do trono, irmãos. Não tem. Ele saiu uma vez do trono e pega o livro. Ele tem que sair do santuário primeiro. Né? Sair do santuário. Então não se cumpriu ainda a descida do anjo forte de Apocalipse 10. Os trovões. Falar que os trovões já se cumpriram.
O Mombrano ensina, como estaremos vendo daqui a pouco, os trovões é o mistério da vinda de Cristo, né? É o mistério da vinda de Cristo. Eu ouvi os 7 barulhos, os 7 trovões, e não consegui captar o que era, e fugiu de mim a interpretação do que era. Mas será dado na mera vinda de Jesus Cristo, como fala na mensagem, o 7º selo. É só você ler lá, né? Então nós não podemos aumentar nem diminuir o que o profeta tem falado. É o que ele tem falado, simplesmente isso. Aqui no parágrafo 102, o Mombrano fala: João estava chorando. Que ia suceder agora? O ancião disse: João, não chores mais, porque aqui vem o leão. Ele é o que prevaleceu. Porém, quando João olhou, ele viu o cordeiro ensanguentado. Ele olhou para ver o leão e viu o quê? Um cordeiro ensanguentado. Tinha sido morto. Um cordeiro cheio de sangue. Por causa de você, por causa de mim. Por isso que ele estava ali morto, ali, né? tinha sido morto, mas agora estava vivo. Ressuscitou. Porque quando João olhou, ele viu o cordeiro ensanguentado que havia sido morto, imolado. Qualquer coisa que tenha sido morta está cheia de sangue, como quando lhe corta o pescoço ou outra parte. Então está cheio de sangue. Aqui vinha esse cordeiro imolado. E para que se apresentou? Para fazer seu reclame sobre a redenção. Ele tinha feito a redenção, né? Só que ele não tinha feito o reclame da redenção ainda. Que ele vai fazer nesse dia da redenção. A Bíblia fala ali em Efésios 4, 30, né, que nós estamos selados até o dia da redenção. Que é esse dia, quando Cristo vai pegar o livro. Aquele é o dia da redenção. Né? Esse era o dia que nós fomos selados. Nós estamos selados, os cristãos, né, estão selados até o dia da redenção, que é o dia quando Cristo pega o livro. Agora, falar que o dia da redenção foi lá na cruz do Calvário, isso aí mostra uma falta de fé no que o Mombrano tem ensinado. O Mombrano tem ensinado que o dia da redenção é o dia que Cristo pega o livro da destra de Deus. Quando a intercessão acaba, ele sai do santuário. É isso o que é dia da redenção. E nós somos selados até aquele dia. Até o dia da redenção. Para fazer o seu reclame sobre a redenção. Amém? Ó, irmão, não tem você o desejo de distanciar-se para um canto e chorar por um momento? Chorar por um momento. Nós estávamos perdidos, toda a terra estava perdida. Por isso João chorava. João chorava porque não havia ninguém digno de pegar o livro da redenção, o título de propriedade da terra. Então todo ser humano estava perdido. Porque quando Adão perdeu o livro por causa do quê? Por causa de dar ouvido para a doutrina errada de Satanás. Ele foi pela sabedoria em vez de ir pela palavra. Então ele perdeu o direito da vida eterna. Isso acontece também conosco hoje. Nós demos ouvido para essas palavras sábias desses homens. Nós temos que ir pelo que o profeta tem falado, porque o profeta é a boca de Deus. E jamais dar ouvido para que essas pessoas falam, para esses pastores que estão mentindo, dizendo que cumpriu a descida do anjo forte. Isso é uma mentira, isso é uma heresia. E pobre de quem crê nessas coisas, porque Jesus falou: se um cego guiar outro cego, ambos cairão no abismo, ambos. Tanto aquele guia cego, quanto as pessoas cegas que seguiram esse homem. É igual o irmão falou do dia para mim. Para mim não importa, irmão, o dízimo. Eu dou e confio. Eu sei que eu tenho que dar e não tenho que saber. Mas, irmãos, aqui esses homens estão ensinando mentira, falando que o dízimo é exclusivo do pastor. Não é isso. O Mombrano fala que o pastor, ele é o administrador do dízimo. Ele administra o dízimo para o Senhor. O Mombrano foi o pastor da era. E ele deu exemplo como usar, como administrar o dinheiro do dízimo. O dinheiro do dízimo deve ser usado, em primeiro lugar, é claro, para a necessidade básica do ministro. Né? Como diz a Bíblia, digno é o obreiro do seu salário. E se a pessoa cuida das ovelhas, ele pode viver, né? Viver desse dinheiro do dízimo. É um direito que ele tem. Só que jamais usá-lo todo, né? Ou seja, pegar todo para ele.
Tem pastor por aí que pega milhares, muito dinheiro, e não aplica nem um pouquinho no Evangelho. E quando aplica é um pouquinho só, e nem é para o Evangelho, mas é para esses dogmas e credos que eles ficam levando para o Brasil e para o mundo. Ensinamentos anti-mensagem, anti-bíblico, dizer que o dízimo é do pastor. Não é, o dízimo é do Senhor. O ministro é apenas